não volte, não regrida para a posição de escravo. Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. O apóstolo Paulo fala: não voltem, não se submetam de novo, como vocês antes eram escravos do pecado, serviam ao pecado. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz: ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos escravos do pecado, Romanos 6,6. Nós éramos escravos da nossa carne. Nós éramos escravos de Satanás, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Não voltem para isso. Não vão para lá de novo. O apóstolo Paulo fala. É um lembrete do nosso estado anterior de escravidão. Essa expressãozinha de novo é um lembrete forte. Quando você lê: para a liberdade foi Cristo me libertou. Amém. Permaneceis, pois, firme. Amém. Não vos submetais. Amém. Não vou me submeter. De novo, eu já estive lá. Eu já estive no Egito. Você já esteve no Egito. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. E agora a gente chega em jugo de escravidão. O jugo, aqui pra gente que é do norte de Minas e do Nordeste, é a tal da cangalha, né? Que você põe ali um animal e coloca aquela cangalha de madeira, 2 animais no caso, né? Tem 2 jumentos, você coloca um material, uma cangalha, prende os 2 ali, amarra, para poder arar, ou 2 bois. Então você coloca ali. E existem recomendações no Antigo Testamento para que não se faça isso com animais diferentes. Então você não coloca um boi e um jumento para arar. Ou você põe 2 jumentos, ou você põe 2 bois, ou você põe 2 cavalos. Não coloca animais diferentes para arar, tá? Nos colocamos sob jugo quando qualquer coisa rouba a nossa liberdade em Cristo, tá? Paulo se preocupava de que essas ações judaizantes que os gálatas estavam sofrendo, já falamos em outras aulas, né? Tinham judaizantes falando que eles tinham que guardar a lei. Paulo estava com medo de quê? De que a lei ocupasse o lugar que Jesus tem que ocupar no coração das pessoas. E aí é jugo, tá? Colocou-se sobre as costas da pessoa um peso. O apóstolo Paulo estava preocupado não apenas que a lei ocupasse esse espaço, mas que outras coisas ocupassem o lugar que só Jesus tem de ocupar na vida das pessoas. Qualquer jugo que é colocado sobre a minha vida, sobre a sua vida, é um jugo pesado, é um jugo ruim, tá bem? Paulo preocupa o que vai ocupar o lugar de Jesus na vida das pessoas, tá? Não se submeta a jugo de escravidão, não sejam escravos de nada, da lei, nem de práticas, nem do pecado, não deixe que nada disso sujeite vocês. E aí fica uma pergunta: será que eu e você nos preocupamos com a vida espiritual das pessoas da nossa igreja? Será que a gente preocupa se elas estão sendo escravas de alguma coisa? Será que a gente chega com a pessoa e conversa e constrói um relacionamento tão profundo a ponto dela ser capaz de abrir os seus pecados conosco, abrir as suas dificuldades conosco e falar aquilo que ela está aprendendo? O apóstolo Paulo se preocupava que os gálatas não se sujeitassem a nenhum tipo de jugo de escravidão. Será que a pessoa que se senta ao seu lado no banco da igreja no domingo à noite, ela é realmente livre? Ou ela tem sido sujeita a alguma coisa e o que falta é uma palavrinha sua trazendo realmente o evangelho que liberta para ajudar essa pessoa? O jugo é a cangalha. O único jugo que tem que ter na vida de um crente tem que ser o jugo de Jesus, irmãos. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 11, versículos de 28 a 30. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui é bem interessante. Jesus está te chamando para carregar o jugo junto com ele.
Quando você tinha 2 animais para utilizar para carregar um jugo, você tinha um animal antigo, um animal mais velho e um animal mais novo. O animal mais velho, o animal mais experiente, ele ajudava o mais novo, porque ele segurava, ele ia mais devagar, então o mais novo ele não gastava a sua energia toda, né? O mais velho ele sabia para onde tinha que andar, o caminho que tinha que ser trilhado, e ele conseguia conduzir o mais novo por esse caminho. E quando eles andavam pelo caminho que o mais velho ensinava, eles apanhavam menos, né? Eles eram atiçados menos para ir para o caminho correto. O mais velho sabia, cara, a gente tem que ir por aqui, porque se a gente for por ali, o camarada da vara vai bater na gente. E aí ele ia guiando o mais novo, tá bem? Então a gente vê aqui que Jesus nos chama a compartilhar o jugo dele. Por quê? Porque Jesus sabe o caminho para onde ele tem que nos conduzir. O jugo também, ele é mais leve. Se você coloca um boi extremamente forte, um jumento fraco e pequeno para carregar o mesmo jugo, quem vai carregar mais peso? Praticamente o boi vai levar todo o peso e o jumento vai fazer pouco esforço. A gente vê isso, eu tenho criança pequena, tenho um menininho, o Benjamin, e às vezes a gente vai pegar alguma coisa pesada, né, para carregar alguma mesa, uma cadeira, um sofá, e aí eu falo, filho, dá uma força papai aqui. E ele está ali com as mãos ali, né, achando que está fazendo força e tal, mas eu estou carregando todo o peso, eu estou levando todo o peso, não deixa ele carregar. E Jesus faz isso conosco. Por isso que o único jugo que tem que ter na nossa vida é o jugo de Cristo, porque sob o jugo dele nós somos conduzidos, nós aprendemos dele a ser mansos e humildes. Ao andarmos com ele a gente acha descanso para a nossa alma, porque ele vai carregar todo o nosso peso. Então tem essa ideia. Não se submeta a jugo nenhum, não perca a sua liberdade em Cristo, por nada, por pecado, por legalismo, por essas regrinhas que a gente vê a igreja falando, algumas igrejas falando, alguns pastores, alguns pregadores, alguns líderes, alguns professores de escola dominical ensinando, e que só vem te roubar a sua liberdade. Andar com Jesus, ter o jugo de Jesus é liberdade sobre a minha vida e sobre a sua. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 5. Nós já vimos o primeiro ponto, tá bem? A nossa liberdade em Cristo, para que Ele nos libertou, como Ele nos libertou, e o apelo apaixonado de Paulo para que não nos submetamos a nenhum outro tipo de juízo. E aí a gente chega na segunda parte, a autoescravidão e as suas consequências, tá bom? Está do versículo 2 até o versículo de número 6. Diz assim: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Primeira parte, o apóstolo Paulo, ele fala da nossa liberdade, ele fala, não se autoescravizem, não se coloquem debaixo de nada. Vocês já conheceram a verdade, já conheceram a liberdade. Se vocês se submeterem a qualquer tipo de juízo, a culpa é sua, a responsabilidade é totalmente sua, e existe consequências para isso, tá? A autoescravidão e as suas consequências. Ele já começa dando um exemplo aqui da pessoa autoescravizada, né? Ele diz assim: Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele bate diretamente no discurso dos judaizantes, dos legalistas, que está lá em Atos, capítulo 15, versículo de número 1. Lembra que eles diziam? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, se vocês não cumprirem essas leis aqui, essa regrinha do que tem que fazer, Jesus não aceita vocês. O apóstolo Paulo fala o seguinte: pelo contrário, se vocês fazem isso, você está se auto-escravizando. Jesus não aproveita nada em você, tá? Temos de ter em mente aqui que deixar circuncidar, irmão, é para aquele que já é crente, tá? E está buscando o favor de Deus por meio dessa prática. Quando eu faço isso, eu estou me auto-escravizando.
né? Eu tô abandonando a suficiência em Jesus e apegando naquela coisinha ali. Aquela coisinha é minha tábua de salvação. Aquela coisinha é meu Senhor. Eu sou escravo daquilo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá? Eu vos digo, se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Tá? E outra coisa que é importante. O versículo 3 ele diz: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você se deixa levar por qualquer coisinha dessa da lei, você tem que guardar ela toda, né? O apóstolo Paulo em Romanos 2,25 ele diz o seguinte, é porque eu lembrei de Tiago, nós vamos lá depois. Romanos 2,25 diz assim, irmãos: porque a circuncisão tem valor se praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você circuncidou sua carne, se você guarda as práticas da lei, mas você transgride a lei, e todos nós transgredimos a lei, a gente mente. Mentiu uma vez na vida, já transgrediu a lei. Se você transgride a lei, a circuncisão não tem valor nenhum. E outra coisa, está lá em Tiago capítulo 2, versículo 10. Se você busca guardar a lei, você tem que guardar a lei toda. Porque se você tropeçar em um único ponto da lei, Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, se você está achando que vai se apegar à circuncisão e vai dar certo, tenho duas notícias ruins para te dar. Primeiro, se você cometeu um pecado, transgrediu um, essa circuncisão sua não vale de nada. E pior, se você transgrediu em um, você se torna culpado de todos os pontos da lei. Então você tem um problema sério a partir do momento em que você tenta andar desse jeito. Tá? Você está se auto-escravizando, você está se tornando inútil para Jesus e você está com esses dois problemas. Perdeu essa circuncisão, porque já transgrediu a lei, e ainda se tornou culpado de todos os outros pontos. A busca do favor divino por meio da guarda da lei ou por qualquer outro meio nos torna inúteis para Jesus, pois declara na prática a nossa desconfiança no poder único e suficiente da sua graça. Nós não estamos acreditando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós estamos crendo em uma outra coisa, e ao confiarmos em qualquer outra coisa, nós nos tornamos inúteis para Jesus. E não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é o apóstolo Paulo no versículo 2 do capítulo 5 de Gálatas. Cristo de nada vos aproveitará. Você não tem proveito nenhum mais diante de Deus. Você é inútil se você está confiando em outra coisa, porque você está declarando que não confia na graça de Jesus. O versículo 4 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Irmãos, isso aqui foi algo extremamente complicado para estudar, porque existem muitos pensamentos hoje dentro da igreja batista, e muitos pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Tá? Não é nada que vai mandar a pessoa para o inferno, mas não está alinhado com o ensino claro da Sagrada Escritura. Tá? Não há como estarmos ligados a Jesus, vós de Cristo vos desligados. Vocês se desligaram de Cristo, vocês que procuram justificação pela lei. Tá? Não há como estarmos ligados em Jesus se apegarmos a qualquer outra prática como aditivo para a salvação. Tá? E aí é complicado, porque a gente gosta de olhar sempre o outro, né? Você crê em Jesus, mas você faz uma peregrinação para o lugar santo, achando que aquilo vai aditivar a sua salvação. Isso é errado. Você crê em Jesus, mas você faz boas obras para aditivar a salvação, tipo assim, para melhorar, para ficar aquela salvação 2.0. Isso está errado. Mas também está errado se você devolve o seu dízimo para aditivar a sua salvação. Está errado se você conduz o seu filho para a escola bíblica para aditivar a sua salvação.
Está errado se você pega 1 hora do seu domingo para assistir uma escola bíblica dominical, achando que você vai dar algo mais, um upgrade na sua salvação, uma ajudinha na sua salvação. Tá bem, irmãos? Então a gente gosta muito de olhar para o outro, que faz a peregrinação, que faz as boas obras, mas a gente esquece da gente, quando a gente tentar aditivar a salvação, tá? Então isso é duro falar isso, mas é por causa que, como eu disse no começo, a gente passou a viver 2 listas de pode e não pode, e essas 2 listas, irmãos, que deixam a gente nervoso, porque eu começo a achar que eu cumprindo essa e não cumprindo essa, eu estou aditivando minha salvação, eu estou melhorando, dando um upgrade, um plus na minha salvação, estou garantindo ela, tipo assim, eu entro de graça, mas eu garanto, se eu fizer esse monte de coisinhas, ir no culto, ir no EBD, levar meu filho na igreja, dar o dízimo, e etc, etc, etc. Essas coisas não são essenciais para a salvação. E nós vamos ver que lá na frente, elas, pelo contrário, elas mostram que nós somos salvos. Versículo 4 ainda diz assim: da graça decaístes. O apóstolo Paulo está escrevendo para os Gálatas, e em nenhum momento ele está falando que eles perderam a salvação, tá bom? Porque salvos não renunciam à graça. Pessoas salvas em Jesus não renunciam à graça. O apóstolo Paulo deixa claro que ele entende que os Gálatas não são todos apóstatas, quando ele fala pelo versículo 10: confio de vós no Senhor. Então ele acredita que alguns vão dar ouvir a palavra dele. E algo que é interessante, irmãos: crente não cai da graça. Crente não vai para o inferno. Se você é salvo, você é salvo, você não vai para o inferno, tá? Os salvos não renunciam à graça e são protegidos pelo próprio Jesus contra a apostasia. Vamos lá, João capítulo 10, versículo 28. Eu não sei se esse texto já apareceu em alguns dos nossos estudos, mas diz assim: eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Irmãos, Jesus garante que você não vai perder sua salvação. Jesus garante que você vai para o céu. É Ele que está te segurando. O texto de João 10, 28 tem uma construção gramatical grega chamada rumi, que é uma negação enfática. Quando Jesus fala que ninguém pode arrebatar da mão dele, ele fala que nada, ninguém, de forma alguma, de nenhuma maneira, nem se eles quiserem sair, eles vão sair da minha mão. E eles não querem sair. Aqueles que são de Jesus ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Não querem sair de debaixo do cajado do bom pastor. Aqueles que são de Jesus não conseguem imaginar viver sem Jesus. Tem um cantor chamado, já falecido, chamado Keith Green. E uma frase dele, ele conversando na verdade uma frase dele em um vídeo, em que ele fala assim: cara, como é que eles conseguem viver sem Jesus? Conversando com outra pessoa. Então, tipo assim, se a pessoa é salva em Cristo, ela não consegue ver outra forma de viver a não ser preso em Cristo Jesus. Jesus nos protege contra essa apostasia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala que está certo de que aquele que em nós começou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu e você vamos entrar no céu se nós um dia tivermos um encontro com Cristo. Crente não perde a salvação. Lembra quando no comecinho dessa sessão do capítulo 4 eu falei que isso tem tido entendimentos diferentes dentro da Igreja Batista? Entrou o entendimento na Igreja Batista de que crente perde salvação. E crente não perde salvação. Não perde, tá, irmãos? É Ele que nos garante. Russell Shedd diz isso. Uma vez perguntaram para o Russell Shedd: Russell, é possível perder a salvação? Ele vai e pergunta: depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, é impossível que você a perca. Agora, se foi outra pessoa que te salvou, aí sim, é possível que você perca a sua salvação. E aí Paulo está falando aqui da graça decaístes. Então ele está falando o quê? Que eles perderam a salvação? Não. Ele está falando que tinha um grupo ali que parecia ser crente, mas que na primeira oportunidade trocou Jesus por outra coisa. A gente tem visto isso nesse momento que nós estamos vivendo, que a igreja passou por dificuldades. Teve pessoas que abandonaram a fé, apostataram, porque agora não dá para ir na igreja mais, e largaram de mão, tá? Paulo tem em mente que aqueles que trocam Jesus por obras afirmam que nunca foram salvos. Se a pessoa se desvia e morre na apostasia, ela nunca foi salva. Ela pode ter vivido a vida inteira na igreja. E a gente tem algumas
referências. Romanos, capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo, ele no versículo de número 22, ele fala o seguinte, Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Se você está ali, Deus está usando de bondade com você, está te segurando com mãos poderosas. Outro texto,